Olá, seja muito bem-vinda aqui à nossa trilha do desmame, onde eu pretendo conduzir vocês por um caminho tranquilo, suave, gradual, gentil e principalmente com muito respeito, tanto pelo seu tempo quanto pelo tempo do seu bebê. Cada criança tem seu tempo, cada dupla tem seu tempo, então o importante para mim é respeitar isso. Eu gostaria de falar um pouquinho antes da gente começar sobre a minha história com a amamentação, me apresentar, né? Pode ser ter gente aqui que me conhece, tem gente que não me conhece. Então, eu sou a Van Sanfins, eu sou doula, eu sou consultora de amamentação. Eu acompanho muitas famílias no início da amamentação, quando tem aquelas primeiras dificuldades, acompanho na volta ao trabalho e também no desmame, né? E o desmame, às vezes, parece que é uma coisa pouco falada, até às vezes é um tabu, sabe? Às vezes é aquela pressão social, às vezes ninguém pode falar de desmame, porque como que eu vou terminar uma coisa que é tão boa para mim, para o meu bebê, e fica sem o apoio que é necessário, as mães acabam fazendo de uma forma errada. Quem já não ouviu por aí, né? Seu bebê tá muito grande para mamar, não sei a idade, mas passe de pirona, passe metiolate, passe não sei o que, fala que seu peito tá dói, e enfim, né? Ou coloca uma mamadeira, coloca uma chupeta, e na verdade isso não é um desmame, né? Se você desmamar de uma forma abrupta, é muito problemático para o seu bebê, né? E às vezes até para você mesmo. E outra é que você substitui o peito por um outro objeto e depois você vai ter que acabar tirando o outro objeto também. Então, a ideia de um desmame gradual e gentil é respeitar o processo, né? Mas dar uma mãozinha. Porque se a gente deixar o bebê desmamar naturalmente, né? Eles vão desmamar lá entre 4 e 5, 6 anos, mais ou menos, tá? A gente, claro, né? Mudou algumas coisas, a gente às vezes precisa ajudar o bebê, às vezes a gente já está pronto para dar o próximo passo, a gente percebe que o nosso filho também, mas ainda tem aquele apego, aquele aconchego. Então, na trilha do desmame, você vai aprender como criar novas conexões com o seu bebê. Eu não tive muitas dificuldades com a amamentação, né? Eu tive facilidade desde o início, tenho duas filhas, as duas mamaram aí por quase 4 anos, né? 3 anos e 8 meses, 3 anos e 7 meses. E eu comecei a conduzir o desmame mais ou menos quando elas tinham uns 2 anos. Mas demorou tudo isso, Van? Não. Porque o que aconteceu? No começo, elas mamavam livre demanda. Aí depois eu comecei a regular. E daí, quando regulou a demanda e não ficou aquela loucura de mamar toda hora, eu consegui manter a amamentação por mais tempo. Então, pode ser isso que esteja acontecendo com você também. Você só quer organizar a sua vida, né? Não quer ficar 100% ali à disposição do bebê para quando ele quer mamar, um bebezinho maior, uma criança, né? É, e aí o processo, quando a gente começou a encerrar mesmo, tipo, agora vai encerrar, eu acho que levamos alguns meses aí para a última mamada acontecer. Então você vê, tem foto aqui delas mamando pequenininha, mamando de pé, porque era assim, né? Eu não tive dificuldade, eu não tinha dificuldade nenhuma, onde precisava dava o peito, e era aquela forma de relacionamento muito gostosa, né? Que você sabe como que é. O peito sara tudo, começou a chorar, peito, caiu, tá chorando, doeu, né? Peito. Então, você tá com soninho, tá chatinho, peito. Tudo resolve com o peito, né? Mas à medida que as crianças crescem, né, a gente pode, deve criar novas formas de relacionamento. É saudável para ambos os lados. E aí a gente começou aqui os passinhos, é o que eu vou ensinar, é o que eu vou compartilhar com vocês, de uma forma respeitosa, gentil, né, sem maiores repercussões para ambos os lados, né? Isso é muito importante. Então, quais são os passos aqui fundamentais da trilha, né, da nossa trilha do desmame que você vai percorrer junto comigo? Você vai aprender o que é o desmame, a importância desse desmame ser gradual, como que a gente vai fazer para esse processo ser mais leve para você e para o seu filho, as estratégias que a gente vai adotar para regular a livre demanda. Pode ser que você seja uma mãe que ainda está amamentando em livre demanda, várias vezes por dia, várias vezes na noite. Então, como que a gente vai fazer para regular isso de uma forma tranquila? Um desmame noturno, eu sei que muitas mães almejam dormir a noite inteira, era o meu sonho. Também dormir a noite inteira, porque um bebê que mama, às vezes, eles requisitam o seio muitas vezes à noite, né? E para voltar a dormir. Às vezes, muitas vezes não é por fome, né? Eles estão ali com essa associação, que lá no passado foi importante, mas agora a gente já pode refazer, né? No passado o bebezinho precisava do peito para adormecer, agora quando uma criança maior, a gente já pode ajudá-los a aprender a adormecer de uma nova forma. O desmame total, para quem tiver interesse, né? Então vai fazer os passinhos, né? Do desmame gradual, regulação de demanda, organização da rotina, desmame noturno, e aí a gente vai tirando as mamadas até que
realmente finaliza esse processo, como lidar com a questão da lactação para a mãe. Então, muitas vezes a mãe começa a desmamar o bebê, o peito fica dolorido. Como que a gente vai fazer essas ordenhas de alívio? Qual que é o melhor método para fazer? Como que fazer para você não ter mais leite, né? Porque às vezes se você tira muito leite, você tem mais leite. Então, aprender a lidar com essa questão também que pode surgir para você, né? Quando você dá uma diminuída na amamentação. E como criar novas formas de relacionamento com o seu bebê. Tudo isso, gente, vai ser explorado passo a passo. Eu vou estar com vocês passo a passo. Então, essa aula inaugural é para explicar como que isso vai funcionar. Vai fazer tudo de uma vez? Vai ser em um mês, 2 meses, 3 meses? Gente, eu não sei. Então, vai depender muito do que você deseja, do quais são os seus planos. Você vai fazer uma organização, você pode compartilhar ela comigo, pode compartilhar ela com as outras mães, e a gente vai adaptando, né? O importante é que o passo a passo é o mesmo para todo mundo. Então, esses passo a passo vão estar gravados. A gente vai ter encontros para a gente conversar, tirar dúvidas, mas o tempo todo também você tem acesso lá, né, na área de membros, mandar pergunta, tirar dúvidas, eu vou estar respondendo. Então aproveite, né? A gente vai adaptando também para a sua realidade. E será que a minha criança está pronta para começar esse desmame? Essa é uma dúvida frequente, né? Eu gosto de indicar esse início de desmame, começar essa trilha, quando a mãe tem um bebezinho mais ou menos de 1 ano e 5 meses, que são bebezinhos que já são quase criança, né? Que já entende combinado, já tem um repertório ali de vocabulário, já se interessa por outras coisas, já está bem adaptado com a alimentação. Então, gente, isso é um ponto principal. Você pode entrar no curso se o seu bebê tem menos de 1 ano e 5 meses, pode, claro, porque informação nunca é demais, talvez você vai chegar no momento que você vai precisar delas, provavelmente você vai chegar nesse momento. Então você já pode ir estudando, já pode ir entendendo, às vezes já pode pegar alguma coisinha que eu ensino ali na questão de regulação de demanda e aplicando com o seu bebê que é um pouquinho menor, mas que seja pelo menos acima de 1 ano. E aí, conforme ele vai crescendo, você vai avançando aí nessa trilha para poder chegar, né, até o desmame. Mas, Van, quando começa o desmame? Né? Eu gosto sempre de falar que o desmame começa quando o bebê começa a introdução alimentar, né? Porque o peito não é mais o principal alimento desse bebê. Então, ele já começou o desmame. Claro, de uma forma totalmente gradual, porque aos pouquinhos ele vai recebendo outros alimentos além do leite materno. A gente sabe que de 6 meses até 1 ano é a fase de introdução alimentar e o peito ainda é o principal alimento desse bebê. A partir de 1 ano, o peito começa a ser o complemento dessa alimentação. Essa alimentação deve estar bem estabelecida até 1 ano. Então, se o seu filho não come bem, não está com a alimentação bem estabelecida, a gente precisa pensar o que está acontecendo aí e para começar a dar o desmame, porque muitas vezes o leite para ele é realmente muito importante. Realmente ele acorda porque ele tem fome. Então, tudo isso precisa ser entendido antes de começar o desmame propriamente dito do peito. Mas a gente sabe que os bebezinhos que começaram aí a introdução alimentar já com sinais de prontidão, então provavelmente com 1 ano e pouquinho já estão comendo bem, 1 ano e 5 meses já estão prontos para começar aqui na trilha do desmame. E o que eu gosto de lembrar também, quando a gente fala de desmame, muitas mães sentem tristeza, sentem medo, angústia, meu nenenzinho, gosto tanto de amamentar, né? Vai acabar isso, gente, não vai acabar isso, né? O desmame, ele não é o fim, ele é o começo de uma forma nova de relacionamento, uma forma linda de relacionamento. Muitas vezes o vínculo de vocês fica até mais gostosinho, porque não tem aquela obrigação da amamentação, né? Aquele peso da amamentação, que muitas vezes a gente vai amamentar pela milésima vez e já tá super cansada, já tá estressada. Não, fica mais leve algumas coisas, né? Porque depois de anos, de 1 ano amamentando, 1 ano e pouco amamentando, a gente tá cansada também, né? A gente sabe que é uma delícia, mas que é um processo cansativo, que exige bastante da gente. Então, a trilha é para ser um caminho suave, uma transição suave aí entre esses dois ladinhos, né? Entre o aconchego do peito e o aconchego de um abracinho. Vocês vão aprender a fazer isso de uma forma muito tranquila, podem acreditar que é muito gostoso. Essa é a melhor parte, né? Você vai descobrir que pode se relacionar de novas formas, né? O desmame, ele vai dando autonomia para a criança, ele precisa da autonomia da criança, e aí você vai percebendo quanto o seu bebê cresceu, quanto ele já desenvolveu, quanto ele é uma criança esperta, linda. Você já viu? Isso é comum também. Às vezes a criança está super bem no ambiente onde não tem a mãe, né? E a mãe chega e a criança começa a chorar e vem correndo pro peito e aquela coisa toda.
E isso às vezes é muito cansativo pra gente, né? Além da gente escutar, mas a gente sabe que a gente é o porto seguro, a gente sempre vai ser o porto seguro do nosso bebê. Escutar isso, a gente também queria ter um relacionamento gostoso com eles, além do peito. Eu imagino isso para muitas mães. Eu queria isso muitas vezes com as minhas filhas. Um relacionamento além do peito. Você queria conseguir acalmar elas com um abraço, com cuidado, com carinho, com um beijinho. Então, a gente vai construindo isso aos longos dos dias aqui, das aulas, de cada passinho que a gente vai dando com carinho, com amor, de forma gradual, gentil, respeitando você e o seu bebê. Pensando, né, se a trilha do desmame é para você. Então, alguns pontos que é importante. Você está cansada de amamentar, né? Porque isso normalmente é a questão número um das mães, né? Sua criança ainda está na livre demanda? Então, se ela ainda está na livre demanda e você está cansada, eu acho que esse é o lugar certo para você. Isso é a primeira coisa que eu ensino, né? Como a gente vai limitar essa livre demanda para ficar uma coisa mais prazerosa para os dois, para ficar organizado, para criar rotina para neném, para a criança precisa de rotina. Às vezes você ainda não entendeu como funciona essa rotina. Muitas vezes quando chegam para mim, elas falam: "Eu não tenho rotina nenhuma". E aí a gente consegue organizar de uma forma que tudo flui melhor. No começo parece muito difícil, mas quando começa a acontecer, vocês veem que fica muito mais fácil, né? A sua criança tem mais de 1 ano e 5 meses, né? Para as crianças que têm mais de 1 ano e 5 meses, tá na hora certa para começar. Não significa que com 1 ano e 6 meses vai ter a desmamada totalmente. Então, talvez esse processo comece com 1 ano e 5 meses e termine lá perto dos 2 anos, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, né? A amamentação até 2 anos ou mais. Ou a gente consiga chegar num ponto que fique muito gostoso a amamentação para vocês e vocês passem de 2 anos, né? O importante é que você vai ter o conhecimento aqui para poder tomar essa decisão baseada na sua experiência, na sua maternidade, que é única. E se a sua criança entende os combinados, porque isso é muito importante, né? Os combinados, a criança precisa entender o que está acontecendo, né? Se você falar assim, olha, o próximo a mamar é só antes de dormir, ela precisa entender que horas que é antes de dormir. A gente nunca vai falar 7 horas, né? A gente sempre liga um fato com um horário, mas a criança precisa entender, porque senão ela vai ficar chorando ou pedindo, e aí você vai ter essa dificuldade com ela, né? Ela não vai estar preparada. Então, uma das questões que a gente sabe que eles estão preparados para começar é realmente entender os combinadinhos. E, já vou ser sincera, nessa trilha você cria tudo, né? Mas não cria expectativas. Às vezes a expectativa das mães é: meu bebê vai dormir uma noite inteira, já desde o primeiro dia de desmame, ou enfim, né? Ele não vai chorar em nenhum momento. Não, gente, tudo pode acontecer, né? Então, na maternidade, tudo pode acontecer. Né? A gente já aprendeu isso, né? Faz tempo, desde a gestação, né? Não criar essas expectativas que as coisas podem sair um pouquinho diferente, tá tudo bem. Né? O importante é que a gente vai seguir um caminho, uma trilha. Às vezes a gente pode pegar um atalhozinho aqui, um desviozinho ali, cair uma pedrinha no caminho, a gente vai contornar essas questões e vai chegar no objetivo final. Quanto tempo a gente não sabe. Então, o que eu sei é que eu vou estar do seu lado, te ajudando, te guiando nesse processo para que ele seja um processo muito tranquilo, muito gentil para você, para o seu bebê, que seja uma fase de descoberta nova, uma fase de novos relacionamentos, uma fase de muito carinho, muito cuidado também, assim como foi a amamentação, o desmame e daqui para frente, né? Então, claro, né, depois que a gente consegue concluir o processo, as rotinas estão em dia, muitos bebês passam a dormir a noite inteira, isso é um fato, né? Mas não começa o desmame só por esse motivo, né? Ah, eu quero que meu bebê durma a noite inteira. Não, isso não, isso é uma consequência, tá? Uma consequência de quando o caminho está bem trilhadinho. Não é a primeira coisa que acontece. E quero aproveitar, agradecer vocês que confiaram, né, no meu trabalho, que estão aqui comigo. A gente vai criar esse caminho juntas, essa trilha vai se abrindo conforme a gente vai explorando. As aulas vão ser colocadas aos poucos aqui na plataforma. Então você vai assistindo devagarzinho, vai criando o conteúdo que eu estou indicando, vai fazendo. E aos poucos eu tenho certeza que passinho em passinho, né, feito com amor, com carinho, logo vocês atingem o objetivo e vai me contando aqui nos comentários como que tá sendo para vocês, se o seu bebê já está aceitando, se você já está conseguindo descansar mais, como que tá sendo para você. É muito importante para mim ter esse feedback também, tá bom? Um beijo e até a próxima.